Muito bem, eu estava ainda há pouco comentando a importância dos temas que estão sendo abordados nos cultos de poder, de oração, e são temas realmente muito importantes. E hoje nós vamos tratar sobre esse tema intitulado Como lidar com a depressão. O que é que a Bíblia fala a respeito disso? O que você acha de uma pessoa que tenta o suicídio uma vez na vida, ou de repente algumas vezes na vida? Pessoas que tentam o suicídio. A cada ano, mais de 15 milhões de pessoas tentam suicidar-se. E a maior parte delas por causa da depressão. Interessante que esse autor, Julian Melgoza, ele diz: estima-se que a depressão ocupará o segundo lugar entre as causas de doenças e incapacidade no mundo no ano 2020, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. Essa é a perspectiva da depressão até o ano 2020. Queridos, e nós ainda temos dificuldades de entender o drama de pessoas que sofrem de depressão. Em nossa família, em nosso setor de trabalho e também em nossa igreja. Há pessoas que pensam que adventistas, cristãos não podem ficar deprimidos. Mas, por favor, até pastores ficam deprimidos. E todos nós, em maior ou menor grau, já experimentamos um nível de depressão em nossa vida. E a depressão, ela não escolhe idade, não escolhe grau de estudos, nem posição social. A depressão está sobressaltando cada vez mais um número maior de pessoas. E muitas vezes nós temos dificuldades de aceitar que estamos deprimidos. E quando afirma-se que devemos ir para um psiquiatra, há gente que ainda pensa que psiquiatra é coisa para doente mental. E se sente constrangido de buscar um psiquiatra e um psicólogo para tratar do seu problema de saúde mental. Interessante que o próprio Cristo, ele respeitava a área de saúde do templo. Ao curar um determinado leproso, ele indicava que esse leproso fosse até a quem? O sacerdote, que daria a palavra final sobre a sua cura. Então, note, queridos, que como adventistas, nós temos que entender a importância do profissional, dos médicos, que tratam de áreas específicas, e devemos buscar ajuda, sim, quando tivermos problemas como a própria depressão. Interessante que algumas perguntas nos vêm à mente, nós pretendemos respondê-las hoje à noite à luz da Bíblia. O que é depressão? Quais são os seus principais sintomas? E nós vamos, inclusive, comparar a avaliação médica com a Bíblia em relação aos sintomas, e vocês vão ver que a palavra de Deus já falava dos sintomas há muito tempo e a ciência hoje comprovou. Mais ainda, queridos, quem são as pessoas da Bíblia que sentiram depressão? E o que se pode fazer diante da depressão à luz da Bíblia? Note, a depressão, ela é de fato uma doença psicossomática que atinge, memorize 3:6, ela atinge a cabeça, a mente, atinge o coração, as emoções e atinge o corpo. A depressão, ela apresenta um conjunto de características como alteração no bom humor, irritabilidade em certas situações,
Mais do que isso, a depressão também apresenta dificuldades da pessoa lidar com sua vida pessoal e profissional. Quem passa por um estado de depressão é que sabe a luta que tem que travar consigo mesmo. Muitas vezes você diz para si, meu pai, por que eu estou sentindo isso? Vocês se lembram daquele texto do livro dos Salmos, por que estás abatido a minha alma? Por que estou sentindo isso? Eu tenho tudo para ser feliz e por que eu me sinto tão infeliz? E você não sabe a causa. E isso deixa você muito mais ainda perturbado diante da depressão. Porque às vezes você não sabe por que encontra-se daquela forma, porque não tem ânimo, não tem energia, não tem força para se levantar feito Zico às 4:30 da manhã, para poder dar conta do recado e manter lá o restaurante. Não é fácil, mas o fato é que acontece com pessoas que nós menos esperamos. A depressão afetou estadistas, presidentes, afetou artistas, grandes pintores e escritores ao longo da história. E nós vamos ver também como afetou os homens da Bíblia. Esse Gary Collins, ele é autor de um livro extraordinário sobre aconselhamento cristão. Ele diz o seguinte: a depressão é considerada o resfriado dos transtornos mentais e já foi descrita como o mais difundido, sério e dispendioso transtorno psiquiátrico dos dias de hoje. Não é brincadeira. Quais são então os sintomas, queridos, da depressão? É isso que eu quero ver com vocês. Este livro é de um autor adventista. Ele, inclusive, está disponível aqui na loja dos céus. Como sair da depressão. Ele apresenta cientificamente os 9 principais sintomas da depressão, que são o que mesmo, queridos? Tristeza profunda, o que mais? Podem ler. Perturbação, distúrbios do sono, distúrbios do peso, apetite, falta de concentração, sentimentos de excessiva culpa ou indignidade, pensamentos mórbidos e fadiga. Então esses são os 9 principais sintomas. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia e vejamos no Salmo 102 e comparemos com o que ele diz. Por favor, Salmo 102, versículos de 1 a 11. Salmo 102, versos de 1 a 11. O Salmo 102 nos apresenta um quadro com vários sintomas da depressão à luz da revelação divina. Livro este que foi escrito, queridos, 1000 anos antes de Cristo. Existem registros de depressão de 3000 anos atrás. E aqui nós temos, inclusive, o registro bíblico de mais de 3000 anos atrás. Então veja o que o livro dos Salmos nos diz. Inicialmente o versículo 2. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em socorrer-me. Queridos, nesse versículo 2, qual é o sintoma que você encontra de depressão? Que está inclusive aqui na relação dos 9. Angústia, tristeza profunda e prolongada, que ultrapassa as 2 semanas, faz parte do quadro de sintomas da depressão. Tristeza profunda e prolongada. Vejamos o versículo 3. Diz aqui o texto: porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Queridos, de acordo com esse versículo 3, qual é o sintoma que nós temos aqui da depressão? Procurem encontrar. Qual é o sintoma? Qual é? Não vi. Apatia, desânimo. Veja o pensamento que ele tem a respeito da vida. Porque os meus dias são como o quê? Fumaça. Quando você tem essa
esse pensamento de que teus dias são como fumaça, se desvanecem rapidamente, que tipo de sentimento isso desperta? Um sentimento de apatia pela vida. Vocês concordam com isso? Versículo 4. Ferido como a erva, secou-se-me o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Quais são os sintomas da depressão que nós encontramos aí? Quais são? Mas tem outro. Secou-se-me o coração. O que é que significa? A vontade de viver. Perdeu a vontade de viver, a alegria de viver, a satisfação na vida. E perdeu também o que mais? O apetite. Versículo 5. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Que sintoma nós encontramos aí, queridos? Qual é o sintoma? Veja o estado físico dele, qual era? Perda de quê? Perda de peso. Tá? Qual é o próximo verso? O verso 6. Sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. O que é que esse texto quer dizer? Sentimento de quê? De abandono. Sim ou não? E o sentimento de abandono faz parte da depressão. Outro sintoma, versículo 7. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Nós temos aqui dois sintomas, quais são? Insônia e solidão. E a insônia faz parte do quadro de sintomas da depressão? Ou a pessoa dorme demais, ou ela dorme de quê? De menos. E ela sente solidão. Qual o próximo verso? 8. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio quê? Com o meu próprio nome. Qual é a concepção que ele de relacionamento que ele tem? Uma concepção positiva ou negativa? É uma concepção o quê? Uma concepção relacional negativa. Quando você está deprimido, você tem essa concepção negativa de relacionamentos. E você chega então a pensar que as pessoas não te amam, são contra você, e assim sucessivamente. Versículo 9, queridos. Porque tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. O que é que isso significa? Perda de paladar, não tem prazer em comer, e o que mais? Crises de choro. Isso faz parte da depressão? Sim ou não? Ok. Versículo 10. Diz aqui o texto. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Qual é a concepção que ele tem aqui? Como? Aqui ele tem a sensação de que Deus não está com ele. Sensação de abandono. Sensação da ausência de Deus. Pensamentos negativos a respeito de Deus. Queridos, quando você pensa mal de Deus e não se atreve a falar. Quando você de repente se decepciona com Deus, porque você tem uma perspectiva e a realidade não corresponde a essa perspectiva, então vem a decepção. Existem pessoas decepcionadas com Deus. E os deprimidos, de certa forma, estão decepcionados com Deus. Então a depressão, além dela atingir as emoções, o corpo e a mente, ela atinge também a sua relação espiritual com Deus, a sua espiritualidade. Ela tem efeito sobre a sua fé. Vocês concordam com isso? Mais ainda, para nós concluirmos, versículo 11. O verso 11 nos diz: como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como, o que, queridos? A erva. Qual era a perspectiva que ele tinha do presente e do futuro? Note o texto, versículo 11. Como a sombra que declina, assim os meus dias, presente, e eu me vou secando como, o que? A relva.
Então ele tinha uma perspectiva negativa, não só do futuro, mas também de que mesmo? Do presente. E uma pessoa deprimida, ela tem essa perspectiva negativa do presente e do futuro. Isso aqui nos mostra, à luz da Bíblia, um quadro de sintomas da depressão. O que é que vocês me dizem? Ela não vê futuro. Ela perde completamente a perspectiva. E também não vê o presente com bons sentimentos ou pensamentos. Lamentavelmente. Então, amados, o que nós percebemos aqui é que, apesar de haver para algumas pessoas uma predisposição orgânica para a depressão, apesar de problemas como desemprego, divórcio, luto, problemas financeiros também causarem um certo nível de depressão, o fato é que a depressão ela está cada vez se tornando mais comum, inclusive entre nós. E eu quero ver com vocês aqui o seguinte: pessoas na Bíblia que sentiram depressão. Vocês se lembram de alguma delas? Vocês estão vendo exatamente Moisés, este homem extraordinário que teve experiências tremendas com Deus. As maiores manifestações físicas do poder de Deus ocorreram exatamente na ocasião da libertação do povo de Israel do Egito. Depois que a profecia se cumpriu de que eles passariam 400 anos no Egito. Houve uma profecia e ela se cumpriu e eles saíram conforme a profecia afirmou. O fato é que ele teve manifestações extraordinárias. Mas vamos ver, por favor, Bíblias abertas no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, queridos. E vamos ver que Moisés sentiu depressão. E se ele sentiu depressão, por que que nós também não podemos sentir? Números, capítulo 11. Bíblias abertas em Números 11. E vamos analisar aqui no caso o texto. A palavra de Deus aqui nos diz, a partir do versículo 10. Números 11, versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de quem, queridos? Aos olhos de Moisés. Vocês podem imaginar aqui o quadro? Pense, no caso, na igreja do Iguatemi, nesta situação. Pense na igreja do Iguatemi nessa situação. Pense na indignação de Deus, de repente, contra a igreja. No estado psíquico e emocional, e físico e espiritual das pessoas. Quando Moisés viu aquele quadro, ele se sentiu culpado. Ele não se sentiu bem. E aí começou a desencadear um processo de depressão. Versículo subsequente, queridos, o versículo 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este o quê? De todo este o quê? Povo. Nesse momento, o que foi que ele pensou? Que Deus não estava com ele, que Deus não estava ao seu lado, que ele estava sozinho, que ele havia recebido uma responsabilidade que ele não tinha condições de arcar e que Deus não estava honrando suas promessas em sua vida. E como ele não viu a mão de Deus favorecendo o povo conforme a sua perspectiva, ele se desesperou. Versículo 12, o texto nos diz: concebi eu, porventura, todo este povo, dei-o eu à luz, para que me digas, leva-o ao teu lado, como a ama leva a criança que mama a terra, que sob juramento prometi a teus pais. Neste versículo 12, nós vemos aqui que ele tomou a seguinte conclusão: é impossível uma solução. Eu não tenho condições de resolver esse problema. E quando você se depara diante de um problema que você não tem como resolver, a sensação de impotência fere o teu senso de masculinidade. E foi exatamente o que aconteceu no versículo subsequente. Por favor, versículos 13 e 14. De onde teria eu
carne para dar a todo este povo, pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Deveriam ser gaúchos, hein? Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Então, qual era a concepção dele? Uma profunda sensação de impotência. Ele não tinha como resolver o problema. E aí você vê no versículo 15. Se assim me tratas, mata-me. De uma vez eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos e não me deixes ver a minha miséria. O versículo 15 deixa claro que eu não posso dizer o nível, mas Moisés, neste momento, experimentou um nível de depressão a ponto de não querer viver e de se sentir muito mal com toda a situação. Amados, diante dessas considerações, nós podíamos apresentar para vocês, além de Moisés, nós temos quem mais? Elias. E vocês já analisaram o texto de Elias, não analisaram? Então, Elias, vocês percebem que as ameaças odiosas de morte, o medo e a fuga, o esgotamento físico, desânimo e autoestima negativa caracterizaram de forma predominante o estado de depressão de Elias. Outro que sentiu também depressão, quem foi, gente? Jó. Jó chegou a preferir não ter nascido e amaldiçoar a sua data de aniversário. Quem foi que esteve aniversariando recentemente? Quem? Ariadne esteve aniversariando recentemente, Zico? Segunda-feira? Você imagine você amaldiçoar o dia do seu aniversário. Foi o que aconteceu com Jó. Jó entrou em estado de depressão. Outra pessoa que entrou em estado de depressão, quem foi, gente? Davi. E qual foi a outra pessoa? Jonas. Jonas ficou decepcionado, desgostoso e com raiva, descontente e perdeu a vontade de viver. Então, note aqui 5 exemplos no Antigo Testamento. Quais são os 5 exemplos? Moisés, Elias, Jó, Davi e Jonas, que apresentam um quadro clínico de depressão. Pastor pode ter depressão? Um ancião pode ter depressão? Você que já tem 50 anos de fé pode ter depressão? Então, por favor, vamos compreender. Agora a pergunta é a seguinte: o que se pode fazer? Por que é que Paulo não entrou em depressão? Vamos ver então, por favor, Bíblias abertas, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Por que Paulo não entrou em depressão? 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo estava com um problema seríssimo. Paulo era um teólogo, um intelectual, que não curtia Facebook, mas ele gostava de ler e de escrever. Gostava ou não gostava? Muito. E o problema é que ele estava com uma limitação física. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10, que se tornou um espinho na carne. E existem várias interpretações teológicas sobre o que seria esse espinho na carne. 12, 7 a 10. O espinho na carne de Paulo, queridos, era a falta de capacidade de ler e escrever. Ele estava com limitações seríssimas, visuais, e ele sentiu profundamente, veja o que nos diz aqui o texto, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto o que mesmo, igreja? Mensageiro de quem? Para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Vocês percebem aqui como é que Paulo analisou o seu problema? Ele analisou de forma negativa ou positiva? Ele tinha um problema e ele viu que esse problema evitava um problema maior ainda, que poderia concorrer para a sua perdição. Então ele teve uma compreensão espiritual do seu problema. Queridos, quando nós não temos uma compreensão espiritual
das coisas que acontecem em nossa vida, das coisas que acontecem com a nossa família, das coisas que acontecem, sabe, no mundo, quando você não tem uma compreensão espiritual das coisas que lhe acontecem, você rejeita, ignora, se desespera e há um leque, sabe, imenso de reações. Mas veja que nesse caso aqui, Paulo, ele tinha uma compreensão espiritual do seu problema físico. E quando você tem essa compreensão espiritual, a compreensão ela é proporcionada pelo conhecimento. E o conhecimento mais a compreensão leva à aceitação. E a aceitação te dá poder interior para suportar e superar. Está claro isso, queridos? Então ele tinha conhecimento dos propósitos de Deus para a vida dele. Esse conhecimento o ajudou a ter uma compreensão espiritual. O ajudou a aceitar o problema que inicialmente ele não estava aceitando. E a aceitação lhe deu poder interior para suportar e superar. Entendam exatamente essa sequência. Está claro isso? Agora, quando você não tem conhecimento, quando você não tem compreensão, quando a rejeição impera no teu coração, e aí vem a revolta, aí a situação, no lugar de ser facilitada, ela é complicada. O que é que mais importa? O que nos acontece ou como reagimos diante do que acontece? A nossa reação é mais importante do que o que nos acontece. No versículo subsequente, verso 8, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo partiu para a oração. E Deus respondeu à oração de Paulo como ele queria? Não. Mas Deus fez melhor do que ele queria. E ele compreendeu isso no versículo anterior. Então houve compreensão espiritual, segundo houve oração, e terceiro, então ele me disse, a minha graça, o quê, queridos? Porque o poder se aperfeiçoa de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de quem? O poder de Cristo. Vocês perceberam aqui algumas palavras-chave no versículo 9. Qual é a primeira palavra-chave? Pelo menos 4. A primeira, graça. A minha graça te basta. Quando Jesus te basta, quando Deus é suficiente para a tua vida, quando você encontra a razão de viver e forças para vencer em Cristo, a minha graça te basta. Segunda palavra-chave aqui, queridos. Qual é? Vontade. Se existe uma coisa que a depressão, ela sufoca e destrói, é exatamente o quê? A vontade. E Paulo fala aqui exatamente sobre o quê? Sobre a vontade. Terceira palavra-chave que nós encontramos aqui. Pois me gloriarei nas fraquezas. Como uma pessoa de forma lógica vai se gloriar nas fraquezas? Veja que na realidade, as leis espirituais, elas vão de encontro à lógica humana. Isso aqui é paradoxal. Por isso que as coisas espirituais só se compreendem espiritualmente. Ele disse, me gloriarei nas fraquezas. É você louvar a Deus por ter um problema. Mas como isso? Vocês já foram num hospital visitar alguém para confortar essa pessoa, e quando você chega lá, a pessoa é que te conforta? Já aconteceu isso com vocês? Você percebe que existe uma paz, uma serenidade, um poder espiritual sobre aquela pessoa, e você vai lá com pena dela e depois você sai com pena de você mesmo. Já aconteceu isso comigo. Porque a pessoa está tão fortalecida espiritualmente em Cristo, que ela supera a situação, e a aceitação dela da suposta desgraça, sabe, a gratidão dela, onde a gente vê desgraça, ela vê a graça de Deus. Me explica isso. Como é que
você tem uma visão de que uma pessoa está numa desgraça e ela vê a graça de Deus. Me gloriarei nas fraquezas. Mais ainda, queridos. Outra palavra-chave aqui, para que sobre mim repouse o poder de quem? O poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco é que eu sou o quê, queridos? Forte. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou o quê? Forte. Me disse um cara desse tinha como ficar deprimido. Porque tudo que causava depressão, ele suportava e superava pelas crenças e valores espirituais. Para nós concluirmos, o que podemos fazer, queridos? Nós temos o que fazer o que Paulo fez. Ir a quem? Ir a Jesus. Nós teremos que ir a Jesus. Ele disse em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que mais precisamos fazer, queridos? Cuidar da nossa saúde, sim ou não? Cuide da sua saúde, pratique exercícios físicos, tome bastante água, procure dormir bem. É tudo que eu não estou fazendo. Mas são os 8 remédios naturais, queridos. E 3 João 2 nos diz, desejo que te vá bem a tua alma, bem como também a tua saúde. O que devemos fazer? O que é que devemos fazer, queridos? O que é que nos diz Filipenses 4:8? Se há alguma virtude nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, por favor, trabalhe espiritualmente com os seus pensamentos. Quando estamos deprimidos, somos infestados, sobressaltados por pensamentos negativos. E você tem que lutar espiritualmente consigo mesmo contra esses pensamentos. E quarto, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, 4 propostas bíblicas, além de você buscar a assistência profissional de um psiquiatra e de um psicólogo. Além de buscar isso, por favor, vá a Cristo, pratique exercícios físicos, invista nos seus pensamentos, como a Bíblia recomenda em Filipenses 4:8. E, por favor, dê graças a Deus pela depressão que você está tendo. Mas, pastor, como é que eu vou agradecer pela depressão? A Bíblia diz, em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E quando você começa a agradecer, aí acontece aquilo que aconteceu com Paulo. Vem a compreensão espiritual, a aceitação e a superação. A gratidão tem poder. Que Deus nos ajude, a fim de que sigamos a recomendação bíblica. Amém? Então, amados, oremos por isso. Fiquemos em pé para a oração. Santo Deus e Pai, nesta noite vimos à luz da Tua palavra um assunto que tem afetado milhões de pessoas no mundo e influenciado o suicídio. Pai, nós suplicamos-Te que nos socorras, que cuides de nós e que ajude-nos a buscar a Cristo, amá-lo e nos apegarmos a Ele. Suplicamos, Pai, que tenhamos pensamentos baseados em Tuas preciosas promessas, que sejamos otimistas, apesar das dificuldades que de repente nos encontremos. Que a fé nos proporcione confiança em Ti, que a fé nos proporcione otimismo diante da adversidade. Pedimos, Senhor, para que sejamos pessoas que cultivam intencionalmente pensamentos positivos. E sabemos que pelo poder do Espírito Santo, a nossa mente pode ser ocupada com estas coisas. Ajude-nos a cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo. A investir, Senhor, no consumo da água,
a optar por alimentos saudáveis, procurar dormir bem, estar de bem com a vida, de bem com as pessoas e, acima de tudo, de bem contigo e consigo mesmo. Ajude-nos a sermos pessoas agradecidas, que a gratidão seja uma característica de cada um de nós e que possamos te agradecer por tudo e ver a tua mão operando em nossa mente, em nossa alma, em nosso coração, em nosso corpo. Em nome de Jesus, amém. Alô? Permaneça em mim. Vamos cantar ao sairmos esta canção. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar,